Boa tarde. A gente vai, mais uma vez, continuar conversando sobre família. E hoje temos aqui conosco o pastor Leônidas. E o pastor Leônidas vai nos falar a respeito de família nesses tempos que nós estamos vivendo, nessa modernidade, não é? Nesse momento histórico. E o que é que está acontecendo, as diferenças em relação ao passado, o que é que a família hoje pode, diante de todos esses novos desafios, o que é que a família precisa estar atenta, precisa atuar para vencer, para superar, digamos, qualquer que sejam as novas dificuldades a enfrentar, não é? Então o pastor Leônidas vai nos dar uma palavra sobre isso e questões, perguntas que vocês tiverem, vocês anotam, vocês colocam aí no comentário e eu passo para ele, e outras perguntas que a gente pode fazer, a gente passa para ele também, tá bom? Então vamos desfrutar ao máximo da presença dele e do que ele tem a nos falar a respeito deste assunto, tá ok? Vamos lá. Eu gostaria nesse instante de externar o nosso boa tarde para todas aquelas pessoas que estão nos ouvindo aqui em Teixeira de Freitas, na Bahia, no Brasil ou em qualquer parte do mundo. E aqui estamos para falar um pouco sobre a família. E nós estamos vivendo tempos bem modernos, bem diferentes, então nós temos novos problemas. E esses problemas têm afligido muito. Então um dos problemas que eu tenho percebido, que a família moderna tem encarado, é que muitas vezes a família ela esquece de embasar seu lar em princípios morais e espirituais da palavra de Deus. E este é um problema muito sério. Jesus falou assim que a gente tem que buscar a Deus em primeiro lugar, o seu reino, a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. O salmista Davi, no Salmo 37, ele fala: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, tudo ele fará. A gente percebe que quando Deus é a base, que quando Deus é o ponto de partida, a tendência é as coisas darem certo. Mas quando a gente exclui Deus do nosso contexto, a tendência é dar tudo errado. Sabe por quê? Porque Deus ele nos fabricou, ele nos criou. E tem um manual do fabricante que é a sua palavra. Então a gente quer saber como o homem funciona bem, como a mulher funciona. A gente vai lá na palavra e a palavra orienta. Porém, ultimamente, muitas pessoas têm procurado desconhecer este princípio, ou estes princípios que norteiam corretamente as nossas vidas. Então, se você quer ter um lar feliz, eu sempre, quando eu realizo um casamento, eu digo isso: faça da palavra de Deus o alicerce do seu lar. Procure embasar o seu lar em princípios morais e espirituais da palavra de Deus, que você vai ser bem sucedido, tanto o homem quanto a mulher e quanto os filhos que haverão de vir deste casal que está em formação. Então é um dos problemas muito sérios que nós temos enfrentado nesse século XXI, é a questão da ausência de Deus nos lares. Hoje já não se faz mais os cultos domésticos como eram feitos antigamente. Hoje a frequência da igreja tem caído muito em muitos lugares devido à correria, à violência que há nas grandes cidades, nas pequenas cidades e até na zona rural. Então é um problema muito sério. Mas acontece que não é somente este o problema que a família moderna enfrenta. Há um outro problema também e eu queria compartilhar este problema com você. Preste atenção. É o problema financeiro. Hoje nós pagamos para nascer, a gente paga para viver e paga até para morrer. Então a gente depende de dinheiro. E eu diria que quando eu ouço alguns programas eleitorais em épocas de política, que eu vejo um político prometendo emprego para todo mundo, eu falo: mentiroso. Nós temos uma grande parte da população desempregada e a tendência é essa grande parte da população desempregada continuar desempregada e continuar crescendo. Porque quando eu era menino, isso ali no século passado e há muitos anos, lá da fazenda do meu avô, para transportar uma boiada para a Vitória da Conquista, uma boiada de 40 bois, eles gastavam em torno de 4 ou 5 dias e envolvia 5, 10 homens para transportar aquela boiada. Hoje um carro vai lá em 2 horas com um motorista só e ele transporta aquela boiada em pouco tempo. Aqui na Bahia Sul, eu fiquei sabendo que tem uma máquina que substitui 100 homens. 100 homens. Então, o que a gente percebe? O que a gente percebe é que a tecnologia tem substituído o homem. Então, antes nós tínhamos
poucos homens ou poucos seres humanos e muito trabalho. Hoje nós temos pouco trabalho devido à máquina estar facilitando e muitos seres humanos. Então a tendência é termos mais e mais pessoas desempregadas. E o problema também é a questão das facilidades. A gente tem uma máquina de lavar hoje, daqui a 6 meses aquela máquina é ultrapassada. Então a mulher ou a família vai querer uma máquina mais moderna, uma máquina que faça o trabalho com melhor qualidade. E o comércio está oferecendo com prestações longas e faz aquela propaganda toda, mas às vezes a pessoa que compra encantado com o benefício daquele objeto, encantado com as condições de pagamento, ele esquece que no vencimento ele tem que pagar. Caso ele não pague, ele vai receber cobrança. Caso ele não atenda essas cobranças, o nome dele vai para o SPC. E aí sucessivamente. Então eu tenho dito que essa propaganda bonita, esse capitalismo tem gerado muita frustração. Quer dizer, a pessoa se encanta com a propaganda, se encanta com o benefício que aquele objeto vai lhe trazer, se encanta com a maneira de pagar que é mais favorável na ideia dele, e depois ele não pode corresponder às exigências, e aí ele entra em parafuso e ele se frustra. Então este capitalismo desenfreado, ele tem gerado frustrações em muitas pessoas. Muitas pessoas têm arrependido de dizer sim para essas propagandas. Então, nós precisamos de dinheiro. Então, hoje o homem precisa trabalhar, a mulher precisa trabalhar, os filhos precisam trabalhar para dar conta do recado. E mesmo assim vão passar apertos, porque a inflação está aí e o consumo é bem maior do que os ganhos. Então, a gente tem que saber, a gente tem que trabalhar, a gente tem que economizar e a gente tem que saber gastar e a gente tem que procurar ter pinchinchar. Porque o comércio, ele oferece às vezes você compra uma roupa numa boutique por um preço muito elevado, mas você vai em uma loja mais simples, que tem menos luxo, eles cobram menos. Quando aquela roupa faz o mesmo efeito que aquela da boutique faria. Quer dizer, eu não sou contra as boutiques, né? Não sou contra quem compra. Eu estou dizendo que às vezes você vai em uma loja, ela é uma loja luxuosa, então ela tem uma mercadoria, o preço é caro ou é alto, você compra, mas às vezes você vai numa loja mais simples, numa rua de menos movimento, e tem aquela mesma mercadoria com preço muito mais barato, e então a gente tem que pechinchar, a gente tem que pesquisar, para poder economizar. Então o dinheiro tem sido um problema muito sério, porque a gente paga para nascer, como eu falei no início, e repito agora, a gente paga para viver, a gente paga para morrer. O dinheiro, há um texto na Bíblia que fala que ele responde por tudo aqui na terra, naturalmente. Ela em Provérbios, o dinheiro por tudo responde. E eu tenho dito sempre que eu não condeno o dinheiro, eu condeno o mau uso do dinheiro. O dinheiro na mão de uma pessoa que pensa corretamente, uma pessoa que tem o temor de Deus, é uma bênção. Mas o dinheiro na mão de uma pessoa que não tem o temor de Deus, que não pensa corretamente, pode ser uma maldição. Às vezes eu brinco muito, eu falo que às vezes o dinheiro é como uma faca afiada. Na mão de uma cozinheira é uma bênção, porque ela vai cortar carne, ela vai cortar temperos e vai fazer o almoço para a gente degustar e se nutrir. Mas uma faca na mão de um perigoso, de um bandido, é algo terrível, porque ele pode tirar a vida de outra pessoa. Enfim, eu diria que não é a faca em si que é o mal. O mal é quem vai promover o mal, é quem está usando a faca. Porque se a pessoa for má, então ele vai usar a faca para o mal. Se ele for uma pessoa do bem, ele vai usar para o bem. E assim é o dinheiro. Mas o dinheiro é um problema que a família moderna tem enfrentado muito nestes últimos dias. Mas nós temos um outro terceiro problema, e eu queria trazer aqui à tona, é a criação de filhos. Eu vivi numa época em que mamãe falava uma coisa comigo e eu me calava. Eu chamava minha mãe de senhora. Meu pai falava comigo e eu me calava. Se ele olhasse para mim, eu já entendia que ele não estava aprovando o que eu estava fazendo. Eu procurava me emendar diante daquele olhar reprovador. Eu pedia a bênção ao meu pai, eu pedia a bênção à minha mãe, eu pedia a bênção ao meu avô. Mas hoje eu vejo aí os filhos chamando o pai de velho, quer encarar velho, chamando o velho para porrada, eu vejo fazendo. E às vezes o pai fica de pés e mãos atados, porque ele nada pode fazer neste momento. Então, como isso funciona? Então, eu vou explicar como isso funciona. Na criação de filhos, eu diria que o pai é a autoridade na casa, mas a mãe também é. E o pai não pode entrar em choque com a mãe quando se trata da educação dos filhos.
Então, se eu achei que a minha esposa exagerou na correção de um filho, eu não posso falar diante do filho que ela exagerou. Eu posso falar com ela, eu devo falar com ela à parte e vice-versa. Porque se eu vou defender meu filho diante da minha esposa, eu estou tirando a autoridade dela. Eu estou promovendo assim a desmoralização daquela pessoa. E ele vai ficar cheio de asas. Então eu devo chamá-la à parte e conversar com ela. Que eu tenho uma ideia assim, que a gente não é bater, não é, eu falo corrigir, disciplinar, mas a gente tem que fazer isso dentro de uma norma. A gente não pode deixar o filho à vontade, não, e também não, a gente não pode ir para o extremo. Todo extremo é perigoso, quer seja de direita, quer seja de esquerda. A gente tem que falar com os nossos filhos de uma maneira correta, de uma maneira educada, com o temor de Deus na frente, é claro, e a gente tem que estar em acordo, o marido e a mulher, porque ambos é que vão disciplinar os filhos. E eu digo sempre isso, eu tenho um amigo, eu cheguei na casa dele um dia e o filho queria se aparecer. Ele estava subindo na mesa, jogando as coisas lá pelo chão, então a mãe pediu a ele que ele ficasse quietinho, que ele respeitasse aquele momento que ela falava comigo. Mas aí é que ele exagerou mais e mais. Ela deu uns corretivos nele lá num quarto e ele ficou ali chorando calado e com o tempo ele calou. Mas quando ele percebeu que o pai chegava, aí ele começou a chorar mais alto ainda, a fazer um escândalo. E o pai, o que foi, meu filho? Ah, foi minha mãe que me bateu. E ele foi conversar com a mamãe e ela explicou, ele disse, olha, você vai agora ser disciplinado pela segunda vez, porque você não respeitou o pastor Leônidas, que estava na minha casa, você não obedeceu sua mãe e você queria me jogar contra ela. E agora você vai ser disciplinado pela segunda vez e vai ficar calado, vai mais chorar. Eu falei, é assim que se faz. Eu entendo que o homem não pode tirar a autoridade da esposa na casa, o marido, e a esposa também não deve tirar a autoridade do homem. Quando faz isso, as coisas vão bem. Você pode, naturalmente, formar no seu filho uma boa personalidade, um bom caráter. Mas há uma outra questão que eu quero chamar a atenção também, que é muito problemática nos dias atuais. E sempre foi problemas. E como dizia Zé Ramalho em uma das suas músicas, Freud explica. Eu não sei se realmente ele explica, mas é a vida sexual. Tem aquela questão dos tabus, tem aquela questão do linguajar chulo, que a gente pode dizer, tem aquela questão do linguajar científico, e tem essa questão de ser algo prazeroso, ser algo que todo homem gosta, toda mulher gosta, e que Deus permitiu que fosse desfrutado para o prazer mesmo, não só para a procriação, mas Deus traçou alguns limites para que o sexo fosse desfrutado. Ele traçou alguns limites. E, no entanto, a gente percebe que no século passado e nesse atual, as pessoas têm procurado deturpar esses limites de Deus. E eu fazia um casamento aqui nesta cidade, eu fazia o casamento de um militar. E eu dizia exatamente isto, né, naquele casamento. Eu sei que há uma lei lá no Congresso que está tramitando, que está dando liberdade para casar homem com homem e mulher com mulher. Eu fico com a Bíblia, que para mim é o manual do fabricante. A Bíblia fala que deixará o homem, seu pai e sua mãe, unir-se-á à sua mulher. Então, homem casa com mulher e mulher casa com homem. Entendi isso, né? A outra coisa, uma mulher é suficiente para um homem é suficiente para a mulher. Não vejo por que a mulher teria que ter 2 maridos, ou o marido ter 2 esposas. Eu não vejo por que não há necessidade para isto, de acordo com a Bíblia. Mas a vida sexual não é só para procriar, é também para o prazer. E para mim seria um dos maiores prazeres, desde que você saiba fazer ou praticar dentro dos princípios da palavra de Deus, dentro dos princípios morais da palavra de Deus. E a gente percebe que tem muitos tabus, e é um assunto muito longo, e eu tenho já discutido isso em escolas onde ensinei, em faculdades onde eu palestrei, em igrejas por onde eu passei, em aconselhamentos que eu tenho feito, e eu tenho percebido que as coisas
são tão difíceis de entender. Parece que os anos vão passando e as pessoas vão entendendo menos e vão entendendo de uma maneira não correta. Mas seria tão bom que nós fôssemos para a palavra de Deus, procurássemos os livros que falam científicos e estudássemos este tema, porque é muito importante para as nossas vidas. Eu vi um psicólogo de uma organização que chama-se ABU, que é a Associação Batista Universitária, mas é um psicólogo, que há psicólogos e psicólogos, né? Esse é um psicólogo muito atualizado, muito requisitado para palestrar. E ele dizia que a vida sexual entre um casal, entre um homem e uma mulher, corretamente, embasada no amor, cura qualquer enfermidade. Cura qualquer enfermidade. E falar na cura da enfermidade, eu tenho falado muito ultimamente nas minhas palestras, nos meus escritos, que nós temos 3 enfermidades. Nós temos as enfermidades chamadas espirituais. Não dá para a gente fazer um grande comentário sobre isso, porque o horário é resumido. Nós temos as enfermidades espirituais, neste caso elas seriam curadas através da leitura da palavra de Deus, da meditação na palavra de Deus, da aplicação da palavra de Deus à vida e com as orações, naturalmente. Mas nós temos as doenças chamadas orgânicas. O que é uma doença orgânica? É aquela doença que pode ser provada por um laudo médico. Então essa doença ela pode ser curada através de medicamentos. E nós temos muitos medicamentos e esses medicamentos aplicados de maneira correta irão eliminar esses problemas. Mas nós temos as doenças psicossomáticas, é aquelas doenças que a mente cria. E segundo um estudioso ele diz que 75% das enfermidades que temos são psicossomáticas. Então eu quero dizer uma coisa para todos vocês que estão nos ouvindo. Você entenda como você quiser. Eu já ajudei dezenas e centenas de pessoas a serem curadas. Dezenas e centenas de pessoas a se autocurar, sem medicamento. Vou dizer uma coisa bem interessante, preste atenção. Eu cuidei de uma atriz que andou por aqui, ela veio aqui clandestinamente ou ocultamente, e eu cuidei dessa atriz. Eu trabalhei um tempo ali na Unopar atendendo, e eu falei um dia para aquelas pessoas que são liderança daquela faculdade, que eles não têm a noção de quem eu levei naquela faculdade. Eu levei um dos maiores cirurgiões, não vou dizer o nome, por questões éticas, deste país. Ele sentou ali no divã e eu atendi. Eu levei altas patentes da PM e sentaram ali e atendi. E levei também atrizes, até uma atriz eu levei, cantores, eu levei ali e atendi. Então eles saíram encantados com a estrutura da igreja, com a visão da liderança da igreja. Eles levaram uma boa imagem da Igreja Batista Central, através da minha instrumentalidade. Então o que acontece? Essa pessoa ela tinha insônia. E ela só dormia à base de remédio tarja preta. E ela encorajada, não que eu dissesse para tomar o remédio. Ela queria parar de tomar o remédio. Então ela parou de tomar o remédio. E um dia ela telefonou para mim e disse assim: eu não tomei o remédio, não consegui dormir. Eu acho que eu acreditei muito no que você falou. Eu acho que você, para mim, não passa de uma pessoa cheia de fantasia, um charlatão. Falou um monte de coisas. Nós que somos profissionais, a gente escuta numa boa. E eu falei com aquela pessoa: mas por que você está tão brava comigo assim? Ela disse: eu deito aqui, confiei em tudo que o senhor falou e não estou conseguindo dormir. Mas eu percebi que aquela pessoa tinha carência de um pai. E não é certo fazer essa transferência, mas naquela hora, para resolver o problema imediato, eu permiti. Ela falou assim, eu falei: você gostaria de ter um pai? Ela disse: como eu gostaria? Como eu gostaria? Ela não tinha pai, aquela pessoa. E eu falei com ela: a minha filha já, como era uma época de frio, era junho, falei: a minha filha já vestiu o moletom? Ah, já vesti. Escute bem. A minha filha está deitada? Tô. Olha, mantenha o celular seguro assim no ouvido.
Então fecha os olhinhos, enche o pulmão de ar, solta, torna a encher o pulmão de ar e solta. Mais uma vez você vai fazer o mesmo processo. Agora relaxa as pernas, relaxa os braços. Olha, ouça o que eu vou falar. E eu comecei a falar. As perninhas da minha filha estão cansadas, cansadas. Os bracinhos estão cansados, cansados. Os olhinhos estão pesados, pesados. E aí eu comecei a fazer uma oração, que é muito comum os pais fazer orações pelos filhos. E é bom que se faça. E eu comecei a oração. Essa oração ela dura mais ou menos em torno de 15 minutos. Não tem um pedido, isso que é um pedido, é só afirmações. É só afirmações. Eu falei assim, Jesus falou, deixo-vos a minha paz. A minha paz eu vos dou. Aí eu falei, não vou lá, dou como dá o mundo. Porque a paz do mundo é uma paz momentânea, passageira, portanto mentirosa. Mas a paz de Deus é uma paz que excede todo entendimento. É uma paz que tem durabilidade eterna. E é esta paz que nesta noite Jesus te concede. E aí eu falei, Paulo, apóstolo de Cristo, inspirado pelo Espírito Santo naturalmente, ele dizia, o meu Deus em Cristo há de suprir todas as vossas necessidades. Mas ele disse assim, tudo posso naquele que me fortalece. Quem fortalecia Paulo? Jesus. Aí eu comecei, o salmista Davi dizia, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. E comecei a falar, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Quando Deus está conosco, isso faz uma grande diferença, eu falei. O cansado encontra repouso, o fraco encontra força, o triste encontra alegria, o doente encontra os caminhos da cura. Jesus falou também a mesma coisa após a sua ressurreição. Eis que eu estarei convosco todos os dias. Eu falo segunda, terça, e fui falando, né? E no finalzinho, a gente cita muito o Salmo 37. Diz assim, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, Ele tudo fará. Ele fará sobressair a tua justiça como a luz do sol ao meio-dia. Pois descansa no Senhor. Descansa no Senhor. E um psiquiatra falou para mim que quando você fala com este tom, a palavra faz o efeito que o tom indica fazer. Espera no Senhor. Espera no Senhor. Quando eu cheguei o momento de dizer amém, eu falei com ela antes, quando eu disser amém, você diz amém. Se você não disser amém, eu vou entender das duas coisas, uma, ou que você morreu ou que está dormindo. Quando eu falei amém, ela não respondeu. Aí eu desliguei o telefone. No outro dia, 9 horas, ela me ligou. Desculpa eu não dizer amém. Eu apaguei. Você me ensina eu fazer esse relaxamento? Eu falei, ensino. E hoje essa pessoa dorme sem precisar do remédio tarja preta. Dorme tranquilamente. Então vocês percebem que a maior parte das doenças é criação da cabeça. Eu vou contar uma ilustração que aconteceu recentemente. Uma mulher telefonou para mim que há 4 dias estava com dores de cabeça. E não havia analgésico que sarasse. Falei, conte os seus problemas, minha filha. Ela contou todos os problemas, né? Então eu percebi que ela estava com a dor de cabeça devido a um peso que ela carregava. Jesus nos oferece um fardo leve, mas a gente quer carregar um fardo pesado. A gente quer levar os problemas dos outros quando eles é que deveriam levar. E aí eu falei, joga esse fardo fora. Jesus te oferece um fardo mais leve. Não é que a água cura, nada. Ele falou assim, olha, você vai levantar agora, no seu leito, passar água nos olhos. Que ela estava deitada lá e dormindo, tentando dormir. E vai beber um copo cheio de água. Então ela levantou, lavou o rosto, e bebeu um copo cheio de água. Eu falei, procure a dor. Quem disse que ela encontrou? Então eu percebo que muitos problemas da família poderão ser sanados ou resolvidos através de um diálogo saudável. Através de uma... Porque não é só o psicólogo, não é só o psicanalista, não é só o psicoterapeuta que pode fazer terapias. Todos nós podemos fazer terapias, está ao alcance.
Está ao alcance. Eu abominava essa palavra hipnose. Depois eu fui descobrir o que a hipnose era. Todo mundo pratica hipnose. Em menor escala e maior escala. O povo fala doença psicológica. Eu chamaria psicossomática. E eu diria que a maior parte das doenças são psicossomáticas. Então você não vê um político que está em ascensão, um ator que está em ascensão, um cantor que está em ascensão, doente, um empresário, porque não tem tempo. Não tem espaço. Só adoece para morrer. Porque o prazo de validade vence. Então a família pode usufruir de todos esses benefícios que o empresário está desfrutando, que o cantor está desfrutando, que o ator está desfrutando, que o profissional está desfrutando. Ele pode usufruir desses benefícios. Embora as pessoas acham isso impossível. E eu encerro dizendo uma coisa para vocês. Eu sempre bati nessa tecla. Todos os benefícios que nós temos no planeta é para toda a humanidade. Eu não sei se tem alguém de Vitória da Conquista me ouvindo. Se tiver, é um prazer muito grande falar com você. Eu sou de Vitória da Conquista. E durante 20 anos, a administração daquela cidade fez com que todo mundo tivesse acesso a tudo que poderia ser oferecido pelo município. Jamais eu iria imaginar que uma prima minha morando na zona rural, filha de pobre, mãe separada, formasse em medicina. E formou. Eu fiquei muito feliz. Porque quando eu era criança, só podia ser médicos, os filhos dos ricos. Mas graças a Deus, em Vitória da Conquista, nas administrações que tivemos há alguns anos atrás, durante 20 anos, o pobre teve acesso ao que o rico tinha. Fiquei muito feliz com isso. Então, tudo que Deus deixou aqui é para o desfrute de toda a família. Toda a família. E eu quero dizer, família, reivindique os seus direitos. Lembre, e alguns personagens. Eu estou entre os homens que mais leem neste país. Eu li 150 biografias de 150 grandes homens. E aprendi essas coisas com homens sábios e que lutaram. Com Luther King, que diz, a América é do branco, mas é também do negro. Aprendi isso também com Mandela. A África é do negro e do branco. Eu não estou citando aqui revolucionários comunistas, eu estou citando aqui homens que lutaram em prol da humanidade e tinham ideias que são bem embasadas na Bíblia. São bem embasadas na Bíblia. E se os comunistas tinham ideias que são bíblicas, parabéns para eles. Parabéns para eles, né? Mas eu luto para um mundo melhor. Para todas as famílias. Para todo ser humano. Porque é isso que o Cristo quer. Eu vim para que tenhais vida e vida em abundância. E vou fazer uma oração em prol das famílias e vou deixar o meu número de telefone, caso alguém queira entrar em contato comigo. Eu atendo, eu tenho pacientes na Turquia, na Itália, na América do Norte. Inclusive, esse paciente já veio aqui ao Brasil aprender a sonoterapia comigo, que é essa parte que eu falei. Veio aqui uma psicóloga, que eu tenho contato. E tenho pacientes aqui em Teixeira, Teófilo Otoni, Valadares, Vitória da Conquista. E tenho feito seminários por esse Brasil afora. O nosso próximo seminário deverá ser feito em Teófilo Otoni no primeiro final de semana do mês que vem. E depois disso, o próximo deverá ser feito em Teresina, no Piauí. Nós estamos negociando a possibilidade de estarmos ali fazendo um seminário com os empresários de lá. Mas tem espaço para todos. Então vamos fazer a oração nesse instante. Se alguém tiver interesse em entrar em contato conosco, meu telefone é 73 991. Deixa eu colocar aqui. Telefone do pastor Leônidas Prado. Uhum. Sim. 073, que é Bahia, Brasil, né? E 991 26 55
55, 46. 46. Então, a gente... Não é que a gente resolve o problema seu. A gente vai dar diretrizes para você resolver o seu problema. Eu não resolvo o problema de ninguém. Eu não curo ninguém. Eu não mudo a vida de ninguém. Eu oriento como ele se autocurar ou como ele se automudar com a ajuda de Deus e dos princípios científicos. E eu tenho muito conhecimento, não conheço tudo, tenho muito conhecimento dos princípios científicos que eu sei que funcionam. Olha, eu sei que alguns cristãos estão me ouvindo. Eu estava falando essa semana passada que já li o livro de Jó várias vezes e ouço tantas pessoas falar sobre Jó, mas eu tenho uma outra visão de Jó que não aquela que as pessoas falam. Ele diz assim, o que eu temia me veio. Quer dizer, ele temia ficar pobre, ele temia perder os filhos, isso e tudo. Então ele atraiu isso para ele. Quer dizer, ele vivia na sintonia do prejuízo e da morte dos filhos, e isso ele colheu. Então ele entrou nessa sintonia e aquilo que o homem semear, ele vai colher. Então ele semeou preocupação, temor, então ele colheu o que o temor traz. Pobreza, desgraça para a vida dele. E depois ele teve lá a repreensão de Deus, e ele fez uma oração de quebrantamento desesperado, é que a coisa mudou para ele. Independentemente de acharmos que Jó é literal, ou é apenas alegórico, ou é apenas uma ficção, mas é isso que leva a me crer. Que Jó era um homem que entrou em sintonia com a desgraça, e a desgraça veio ao encontro dele. Depois ele teve aquele concerto com Deus, e Deus renovou, Deus restaurou tudo que ele tinha perdido. Então vamos orar. Antes de orar, pastor, deixa eu fazer somente algumas perguntas. Aí depois, então, no final a gente ora, tá bom? Sim, vontade. Você mencionou que uma das dificuldades das famílias de hoje é não estarem em contato com Deus, não estarem envolvidas com Deus, né? Isso quer dizer que todos que têm contato com Deus têm famílias felizes? A questão é a seguinte, pastor. Uma coisa é eu dizer que eu tenho contato com Deus, a outra coisa é eu ter de fato esse contato com Deus. Eu tenho visto aí pessoas que estão indo à igreja, que são membros, que têm cargos, mas eu percebo que eles estão tão longe de Deus. Eles têm apenas uma religião superficial. Superficial. As pessoas que têm um contato com Deus verdadeiro, que estão em sintonia de fato com Deus, que estão pagando um preço, eu poderia até dizer assim, essas pessoas elas têm famílias felizes. Agora, não é fácil isso também não, isso não é muito fácil não. Eu até tenho ouvido essa teoria e vou até falar aqui no ar. Nós estamos andando para um momento em que talvez venha até acabar essa questão de a religião A, religião B, denominação A, denominação B, mas a espiritualidade não vai acabar. Porque Deus sempre existiu e a lei de Deus está gravada nos corações dos homens, e os homens, como Davi dizia, a minha alma tem sede do Deus vivo. E eu entendo que esse pluralismo de religiões deveria até acabar mesmo. Deveria até acabar mesmo. Agora, eu não estou dizendo a crença no Deus verdadeiro, a comunhão com o Deus verdadeiro. E as pessoas confundem muito a frequência a um culto como se fosse um contato com Deus. É como dizia Muammar Gaddafi da Líbia, né? Ele diz que a democracia do Ocidente é uma democracia falsa, representada apenas por uma fila de pessoas que vão na urna depositar o boletim de voto. O povo nunca está no poder. Sempre que está no poder é o representante do povo. E o representante do povo defende que os interesses do partido e o interesse dele. E o povo sempre é como papel higiênico. Quantas vezes usado, é descartado. Quer dizer, nas eleições, o eleitor é bajulado, é beijado, é abraçado. Uma vez que o elemento está no poder, ele esquece que foi aquele eleitor que colocou ele ali. Ele procura fazer o mínimo possível em prol daquele eleitor, mas sim em prol da vida dele, né? E não vamos entrar nesses detalhes, porque isso é algo muito polêmico, mas é a mesma coisa da questão. Nem todas as pessoas que frequentam cultos, que dizem ser religiosas, a gente pode dizer que são pessoas que têm contato com Deus. Uma advogada muito conhecida, que morou na China, que morou na Dinamarca, ela falou para mim, Leônidas, eu conheço um pastor errado. Eu falei, um só? Eu conheço 1000.
Ela olhou assim para mim e disse assim. Eu falei, minha querida, eu conheço as pessoas não é pela sigla religiosa que ela tem, mas pelo caráter. Eu conheço católicos de bom caráter e conheço católicos de mau caráter. Eu conheço evangélicos de bom caráter e conheço evangélicos de mau caráter. Eu conheço um bandista de mau caráter e conheço um bandista de bom caráter, inclusive o meu vizinho, que morreu, né, recentemente. Era um grande amigo meu. E conheço ateus de mau caráter e ateus de bom caráter. Todo mundo sabe que Oscar Niemeyer, que fez a planta de Brasília, era ateu, porém ele tinha um caráter irrepreensível. Então o caráter é uma coisa. Então a gente tem que parar com essa ideia de conhecer a pessoa pelo rótulo. Você deve conhecer as pessoas pelas qualidades internas. Entendeu? Muito bem. E ao contrário disso, isso quer dizer o fato de só é feliz a família que tiver esse envolvimento com Deus. Todas as famílias que não têm um envolvimento religioso com Deus, deixa eu reformular a pergunta. Entre as famílias que não têm contato, não têm envolvimento com Deus, é possível encontrar famílias felizes? Sim. Eu conheci um norte-americano, fala até que ele era espião da CIA, eu não sei. Mas ele me ensinou muita coisa que parecia coisa de espião mesmo, né? Inclusive fazer a leitura corporal das pessoas ele me ensinou. Olhar para uma pessoa e ver realmente algumas coisas do passado dela e algumas do presente e até algumas do futuro. Conhecer uma pessoa pelo rastro que deixa no chão, ele me ensinou isso aí. Mas ele dizia uma coisa assim, ele dizia que muitas vezes um ateu, que diz não haver crença, não haver Deus, ele consegue a felicidade através dos princípios morais de Deus que ele pratica inconscientemente. Aí ele cita um caso, um exemplo, que ele diz assim, por exemplo, a gente sabe que foi Garrincha que fez Pelé, mas Garrincha era um alcoólatra, era um indisciplinado, morreu prematuramente pobre. Pelé, ele não é religioso, mas ele era disciplinado. Ele não fazia propaganda de bebida, ele não bebia. Então, ele teve assim, aquele zelo com o corpo dele, ele foi uma pessoa disciplinada, ele foi uma pessoa educada. Então, ele chegou aonde chegou. Então, o que acontece? Mesmo essa pessoa, no caso, é possível uma pessoa ser feliz, mesmo que ela não seja religiosa, mesmo que ela nem tenha a crença em Deus, desde que ela observe inconscientemente ou conscientemente alguns princípios que são extraídos do livro santo de Deus. Essa é a ideia que eu tenho. Então eu cito aqui um exemplo. Garrincha, ele foi um jogador bom, mas não deixou um legado. Pelé foi um jogador bom e deixou esse legado. Ele é uma referência. Por quê? Porque ele seguiu algumas normas que o cristianismo verdadeiro segue, podemos dizer assim. Ele era pontual nos treinos, ele não bebia, ele não fazia propaganda de bebida, ele não andava com valentia, como alguns jogadores andam, arrotando valentia, só porque ganham muito, humilhando as pessoas mais pobres. Então, é por aí. E aí o que nós... A mídia diz que quando Pelé não reconheceu aquela filha dele, uma vez alguém estava no programa de TV que eu vi, do Raul Gil, você tira o chapéu para Pelé e diz, como jogador, sim, mas como pai, não. Por quê? Porque ele não quis assumir a filha dele, né? E foi provado pelo DNA que ela era filha e ele não assumiu. Hoje ele está encantado com os filhos daquela moça, porque são jogadores bons lá na base do Santo e jogam parecido com ele quando ele era menino, né? Mas então quer dizer, ele pisou na bola quando ele não reconheceu. Essa posição que você está falando, digamos que explicaria o fato de... recentemente saiu uma pesquisa dizendo que os países onde tem mais ateus são países mais preocupados com o bem-estar social, né, de sua população. Os países que são mais religiosos são países menos preocupados com o bem-estar social da sua população.
Então, esse ponto de vista seu responde, digamos, a isso, quer dizer, os países com mais ateus estão mais preocupados com as necessidades dos pobres e das pessoas que são carentes dentro dele? Eu concordo com você, porque assim, às vezes as pessoas divorciam uma coisa da outra, ou desligam uma coisa da outra. Bom, a gente tem que entender que quem serve a Jesus deve andar como Jesus andou. Como Jesus andou? Curando, multiplicando o pão, pacificando. Então, assim, muitas vezes as pessoas... E quando a gente vai para o livro de Atos, a gente vê lá como era a igreja, né? Então, eu tenho um livro em casa, um homem, ele viajou todos os países do mundo. E ele falou assim, olha, eu não sou comunista, nem pretendo ser, porém eu tenho que dar o braço a torcer que em todos os países comunistas tinham boas universidades, e naturalmente boa educação e cultura, bons hospitais, bons médicos e muito incentivo ao esporte. Todos os países que ele teve. Ele teve em Cuba, ele teve na Iugoslávia, ele teve na Rússia, ele teve na Bielorrússia, teve em todos os países. Ele disse assim, eu encontrei boas universidades, uma boa educação e cultura, encontrei também bons hospitais, bons médicos, uma saúde boa e ginásios de esportes e muito incentivo à educação física que faz bem à saúde e leva o jovem a ficar longe das drogas, né? Ele citou isso. E eu creio que é por aí. As pessoas que vão a Cuba, elas falam o que quiser, elas não podem negar que a saúde lá é boa. Elas não podem negar isso. E eu vou dizer alguma coisa que aconteceu aqui em Teixeira. A saúde, a educação. Sim. Eu vou dizer algo que aconteceu aqui em Teixeira, que a mídia não tem interesse. Aconteceu algo aqui em Teixeira que a mídia não teve interesse de apresentar. É que alguém estava internado no hospital e a pressão muito alta e a máxima e a mínima uniram. Quando se iguala, dizem que médico brasileiro não tem como fazer com que normalize. Que a tendência é a pressão ser 12/8. Então tem a máxima mais alta e a mínima mais baixa. Porém, quando essa mínima se iguala à máxima, aí agora eles mandam voltar para casa como voltou. E um médico cubano disse dela, não vai morrer. Eu vou, um desses que estava aqui, eu vou à casa dessa mulher durante 8 dias e ela vai ser salva. Alguém falou que pode até dizer quem é a mulher, até a casa mostrar, né? E essa mulher, no 8º dia, mais ou menos, normalizou a pressão dela com os trabalhos que ele realizou. Bom, mas ele não ensinou para os médicos brasileiros como fazer isso, mas ele aprendeu lá no país dele. E eu procurei um médico cubano aqui e falei sobre uma pessoa que tem essa doença, essas manchas. Ele disse, bom, se ela quiser ser curada, eu posso curar. Agora eu tenho que mandar, ela vai ter que pagar as despesas para que o remédio venha de Cuba, ele falou para mim, né? Porque não tem no Brasil. E ele citou o nome do remédio e citou até de que o remédio é feito. Então a gente percebe que nesses países totalitários, nesses governos que não deu muita ênfase para a religião, eles fez algumas coisas que a religião deixou de fazer. E as pessoas falam muito mal do Iraque com Saddam Hussein, falam muito mal da Líbia com Gaddafi, eu diria ruim com eles e pior sem eles. Agora, eles não estudam, eles não conversam com o líbio e nem conversam com o iraquiano. Para saber. Então aqui teve alguém que morou no Iraque muitos anos e que fala o árabe e que frequentou a minha igreja. Ele disse, tem muita mentira que a mídia está pregando aí. Tem muita mentira, ele falou para mim. Né? Aí ele falou das boas universidades que Saddam Hussein implantou no país. Ele falou da liberação do turismo. Ele falou
daquela questão do social que era desenvolvido. Eles não era também assim como o povo está dizendo, não. Eu acho que há muito exagero. Por exemplo, eu vou só citar um exemplo aqui. Veio um engenheiro de São Paulo passar 8 dias em Conquista e ele disse, mas cadê? Cadê aquelas pessoas passando, comendo calango? Que a TV mostra que, que a Bahia, aqui Conquista no Nordeste é. Mas o que eu estou é comendo coisas que eu nunca comi em São Paulo. Cadê aqui as pessoas morrendo de fome? Estou vendo as pessoas bem nutridas. Então, há muita mentira. Há muito exagero. E eu fui missionário, pastor. E eu fui fazer uma promoção no Rio. Eles disseram, poxa, o primeiro missionário sério é você. Porque eles passam a imagem que lá no Nordeste o povo come calango, o povo come rato, o povo anda de espírito. Eu falei, não. Lá eles se alimentam bem, eles se vestem bem, eles são inteligentes. Agora, pessoas que passam fome tem em todas as partes do mundo. Tem em São Paulo, tem em Nova York, tem lá em Tel Aviv, Israel, tem em toda parte do mundo. Toda parte do mundo. Isso é um mal que é universal. Falei, eu estou morei no Rio Grande do Norte 5 anos. Perguntaram a mim, você fica sem tomar banho lá? Eu falei, não, eu tomo banho 2 vezes, 3 por dia lá no Rio Grande do Norte. Falei para eles, né? Agora a mídia se incumbe de desgraçar um Estado, uma nação ou uma pessoa, ou pessoas, né? Quando é do interesse de determinados setores, né? E eu vou encerrar aqui dizendo que muito obrigado por ter me suportado, pela paciência. E eu estou à disposição para dar uma palestra, caso queira, em sua igreja, em seu grupo comunitário. Por exemplo, há um padre lá em Governador Valadares que está interessado que eu vá falar na igreja dele sobre as 7 características de um ser humano equilibrado, que não tem nada a ver com religião. A gente pode encontrar seres humanos equilibrados dentro de uma igreja ou fora da igreja. E podem encontrar seres humanos equilibrados fora da igreja e dentro da igreja. Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, que Deus abençoe. E vamos fazer uma oração rapidinho. Papai dos céus, em nome de Jesus, abençoai todos os nossos ouvintes. Que todos os nossos ouvintes, ó Pai, possam colaborar para que haja famílias mais estruturadas, mais felizes e que possam voltar para a Tua Palavra, buscando a orientação mais correta, porque a Tua Palavra é o manual do fabricante. A Tua Palavra, ela é o livro daquele que criou a família, que inventou a família. E ela tem toda a orientação familiar. Nós oramos a Ti, com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Tivemos aí o pastor Leônidas, né? E nos falando e aprendemos muita coisa. É muito interessante, né? A experiência dele, a visão dele, a compreensão que ele tem a respeito de família, a respeito dessa modernidade, a respeito do cristianismo, não é? A respeito, enfim, tudo isso que ele mencionou e que tem tudo a ver com o nosso interesse de descobrir como sermos mais bênçãos no nosso relacionamento familiar, tá bom? Então, a gente, hoje à noite teremos um novo encontro, vai ser às 19 horas com a Itana, ela vai estar nos falando sobre saúde e bem-estar na família e, por certo, mais uma vez, ela vai nos trazer muita coisa boa, muita novidade boa, né, para desenvolvermos, para vivermos, né, dentro da nossa casa, dentro da nossa família, tá bom? Então, foi um prazer e que Deus continue abençoando a todos e usando todos para abençoar todos que convivem com você, tá bom? Deixa eu lá, né? Então, pastor, aí eu falei sobre a central porque eles não sabiam das pessoas que eu levei, eles não sabem, né?